Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando os irmãos em pé, o livro dos Salmos, de número 133. Salmos, de número 133, versículo 1 a seguir. Amém? Diz-nos o texto da palavra do Senhor: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce pela barba e a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém e amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos nesta noite, muito conhecido dos leitores da Bíblia, mas muito propício para a ocasião, já que nós estamos iniciando um novo ano e na maioria das vezes os propósitos se renovam, os votos aparecem, o desejo de fazer mais do que o ano anterior, ele se aflora e nós nos sentimos esperançosos quando se inicia o ano, e todos nós temos aquela expectativa de que o ano será melhor do que o ano anterior. Amém ou não amém? E por isso eu penso que se tem algo que pode nos ajudar na realização de sonhos, de projetos, como família, como igreja, como empresa, como sociedade, como comunidade, como grupo de pessoas que somos e vivemos, é a união. O salmista Davi traz no Salmo de número 133, discorrendo nestes versículos que nós lemos, tratando do assunto com a maior seriedade que se pode ter na Escritura Sagrada sobre a união. Quando ele começa a discorrer estes versículos e nós começamos a meditar em cada um deles, nós percebemos o quão importante é que nós tenhamos em todos os aspectos da nossa vida união. Nós não somos seres que fomos criados para vivermos sozinhos. Fomos criados para vivermos em comunhão, em comunidade, conviver com outras pessoas. E se isto é uma grande verdade, logo, para nós convivermos com outros grupos e temos sucesso nessa convivência com o diferente, logo nós precisamos ser unidos para nós podermos vencer as adversidades que com certeza sobrevirão à nossa vida. O salmista começa dizendo que a união, ela é agradável, ou seja, ela é amável, ela é boa, ela é doce, ela é educada, ela é gentil, ela é encantadora, ela é simpática, ela é tão... E os adjetivos
se amontoam a respeito do que significa esta tão agradável união entre as pessoas que convivem umas com as outras. A importância que o salmista dá para o fato, para o tema, é tão grande que ele chega a comparar esta união com o óleo da unção na vida do sacerdote, que é despejado sobre a sua cabeça e que desce a barba de Arão e que escorre até a orla dos seus vestidos. Aí quando nós lemos a história de como era ungido o sacerdote, a razão pela qual Deus criou o óleo da santa unção, a sua finalidade. E agora o salmista traz esta importância do óleo para personificar na importância do óleo a união entre os irmãos. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, no livro do Êxodo, capítulo 30, versículo 22 ao versículo de número 33, a Bíblia vai nos informar que o Senhor disse para Moisés, para que ele pegasse as mais excelentes especiarias, 6 quilos de mirra líquida, metade a saber, 3 quilos de cinamomo aromático, 3 quilos de cálamo aromático, 6 quilos de cássia, segundo o peso padrão do santuário, 3,5 litros de azeite de oliveira. Disto você fará o óleo sagrado para unção, o perfume composto segundo a arte de um perfumista. E este será o óleo sagrado da unção, e com ele você ungirá a tenda do encontro e a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar de incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, a bacia com todo o seu suporte. Assim você consagrará estas coisas para que sejam santíssimas, e tudo o que tocar nelas será santo. Você ungirá também Arão e os seus filhos e os consagrará para que me sirvam como sacerdote. Diga aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção, de geração em geração. Não te ungirás com ele o corpo de quem não for sacerdote. Não façam outro óleo semelhante, da mesma composição. É o óleo santo e será santo para vocês. Quem preparar óleo igual a este, ou com ele ungir ou estranhos, será eliminado do meio do povo. Este é o óleo da unção, a finalidade para a qual ele foi criado. Percebemos na leitura a importância dele. Ele era tão especial que ele foi criado com uma finalidade única: ungir o tabernáculo, ungir os seus utensílios, e também ungir Arão e os seus sucessores, a sua descendência. E ninguém poderia usar aquele óleo perfumado para se perfumar a si próprio, se não fosse para tais coisas para a qual ele foi feito. Era feito simplesmente para ungir os utensílios do templo, e os únicos seres humanos que poderiam ser ungidos eram os sacerdotes da linhagem de Arão. E todo aquele que fizesse óleo parecido com aquele, ou usasse para quaisquer coisa
aquele óleo seria extirpado, excomungado, tirado, seria por anátema diante do povo, porque o óleo era santo para as coisas santas de Deus. Percebemos a importância do óleo da unção. Aí Davi traz no seu texto e diz que a união que deve haver entre nós deve ser como o óleo que desce sobre a cabeça do sacerdote Arão, que banha a sua barba e desce até a orla dos seus vestidos. E parece que às vezes isso passa desapercebido diante dos nossos olhos. A importância que isso traz e tem para nós diante da presença de Deus. Isto é sério. Deus trata com seriedade a união entre nós. Deus trata com mais seriedade a desunião que pode haver entre um grupo, principalmente daqueles que se dizem servos do Deus Altíssimo. E ele vai além, e ele diz que a união, que essa comunhão que deve haver entre nós, ela é comparada como o orvalho que desce do irmão. Porque todo o orvalho que desce do irmão, ele traz vida, ele ordena a vida para sempre. Ou seja, aonde o orvalho de irmão passa, traz vida. Todos nós sabemos que toda a terra de Israel, na sua maioria, é composta por deserto. Principalmente nesses dias em que Davi por lá andou. Não havia a tecnologia que Israel dispõe nos dias de hoje. Mas naquele tempo e mesmo hoje, o irmão tinha uma importância de vida para a terra de Israel. A alegria do povo era quando o irmão, com seus mais de 2.800 metros acima do nível do mar, com o seu cume, era tomado pela neve. No seu tempo, quanto mais neve em cima do Monte Hermon, mais vida traria para o resto da terra de Israel. Era tão forte, tão importante, que a brisa do irmão, a Bíblia diz que chegava até Monte Sião. Porque ali o Senhor ordenava a bênção. O orvalho que provinha do irmão banhava os vales, trazia vida. A maior alegria de um viajante naquela região era poder sair do sol causticante do deserto e entrar no vale do Hermon, porque a brisa trazia sossego, trazia paz, trazia alento, trazia tranquilidade. E no vale do Hermon ele conseguia banhar o seu corpo inteiro com aquela água cristalina que saía lá do alto e que enchia o Rio Jordão, e que até mesmo o Mar Morto era beneficiado com a brisa e com as águas que descia do irmão. Aí o salmista compara a minha união com a tua, da mesma importância que o irmão tem para a terra de Israel. Você imagina um sol causticante, e de repente o vento bate e traz lá do irmão uma brisa gelada sobre a tua cabeça, trazendo alívio para o viajante. O agricultor
conseguia produzir mais quando o Hermon estava na sua totalidade do cume, repleto por gelo. Quando as geleiras tomavam conta, de longe o agricultor sabia que aquele ano seria um ano próspero, de uma fartura próspera. A plantação haveria de trazer uma colheita ótima, porque o Hermon estava coberto e repleto de vida. Quando há união, o salmista está nos dizendo, quando uma união é repleta, a vida aonde há sequidão, a vida chega aonde não tem esperança, a vida chega aonde não tem paz, a vida chega aonde falta solução para os problemas. A vida chega aonde existe desespero, porque existe uma brisa chamada união que contagia aqueles que estão em sequidão. O salmista trata isto com duas analogias das mais profundas e importantes da vida do povo israelita. Trata a união com a seriedade do óleo da unção, e trata a união como a seriedade que tinha o Monte Hermon, que significava vida para o povo de Israel. Imagina se não tem o Monte Hermon, como seria o Rio Jordão. Nascia lá em cima e vinha descendo e trazendo vida por onde passava. O que seria de Israel se não tivesse o Hermon? O que será de mim e o que será de você se não tiver união? É por isso que a partir deste dia tão importante, o primeiro dia do ano, precisamos nos atentar um pouco mais para esta realidade das nossas vidas. A união faz a força. Um palito de fósforo quebra sozinho. 3 fica mais difícil. Se pegar uma caixa de fósforo, fica mais difícil. A união faz a força. Eu gosto de ser o mais simples possível, para que as pessoas que me ouvem entendam o que eu quero dizer. União é o mesmo que você fazer um purê de batatinha. Quem gosta de purê? Bom. Para fazer um purê, você pega a batatinha grande, a pequena, a média, a bonita, aquela meia boca, feinha, aquela que nem nasceu direito, pequenininha, cozinha tudo, descasca e daí moe, passa o garfo em cima, mistura tudo aquilo, e aí eu te pergunto, qual delas é a grande e a pequena? Aonde está a bonita e a feia? Aonde está a importante ou a menos importante? Não consegue encontrar. Isso se chama união. União. O único propósito. Quando se une, se dá volume. Quando se une, se dá sabor. Quando se une, se torna indestrutível. Tem força. É poderoso. Se 12 homens apóstolos revolucionaram o mundo no seu tempo e revoluciona até hoje os seus feitos, imagina uma igreja com 1000 crentes com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, com o mesmo pensamento, com a mesma força. Aonde chegaríamos? É por isso que o salmista Davi trata a união com tanta sinceridade. Jesus, no capítulo 12, versículo de número 25,
também trata sobre a união. E ele vem com muita seriedade dizendo que um reino dividido não prospera. Ou uma casa dividida também não prosperará. Eu quero ler para você se situar da seriedade com que Jesus trata este tema, quando ele diz, no capítulo 12 e o versículo 25, Jesus disse da seguinte forma: mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Reino dividido acaba se tornando deserto. Casa dividida não prospera. Se não tiver uma comunhão, um mesmo foco, o mesmo alvo, não prospera. Não tem como. Chega ao fim do ano, a irmã Maria quer trocar de carro, e o irmão José também. Só que a irmã Maria quer um Fusca, José quer um Jeep. E aí vai a briga. Aí vai para a concessionária. Em vez de ir definido, os dois vão brigados e brigam na frente do vendedor e acabam não comprando nada. E quando compra, aquilo é motivo de guerra dentro da casa. Tem gente que é dividido até mesmo para ir fazer compra no supermercado. No tempo dos meus pais, o casal ia junto fazer compra. Meu pai, que é minha mãe, todo mês ia no mercado fazer compra, junto. Tem casal que, se for fazer compra junto, eles brigam dentro do mercado, porque nem para fazer compra eles conseguem chegar num acordo. Só o sangue. Parece coisa simples, insignificante, mas se nas coisas insignificantes nós não conseguimos nos resolver, quem dirá nas coisas importantes? Não vamos chegar a lugar nenhum. É por isso que Jesus já diz, se o reino, que tem rei, que tem rainha, que tem príncipe, que tem súdito, que tem um governo organizado, exército, que tem ouro, que tem prata, que tem palácio, não estiver unido, vai virar deserto, não vai prosperar, não vai muito tempo. Foi Jesus quem disse. Paulo corrobora a ideia em 1 aos Coríntios. Paulo também vem falar sobre a ideia da união, dizendo que nós somos o quê? O corpo. Somos um corpo. E se somos um corpo, somos um só. Temos a mão, temos os pés, temos as pernas, os dedos, todos os membros que compõem um corpo. E este corpo, para poder funcionar, ele tem que estar em plena harmonia. Se não estiver em plena harmonia, não funciona direito. Se uma perna não estiver bem, o corpo vai padecer, vai mancar. E quando precisar correr, não consegue correr. Está manco. Mas não precisa ser a perna deste tamanho ter problemas. Se o minguinho do pé resolver que não quer funcionar, o corpo inteiro vai sofrer, vai faltar equilíbrio, que é a sua função.
vai ficar desequilibrado. E quando precisar de equilíbrio, não vai ter, porque o abençoado Dominguinho resolveu não participar. Em outros casos, tem muita mão querendo ser pé, tem muito pé querendo ser mão, tem muita língua querendo ser olho, e olho querendo ser língua, nariz querendo ser orelha. Tem muitos membros querendo ser o que não foi chamado para ser, e aí entra em conflito um com o outro, e o resultado disso, sabe o que é? Igrejas e mais igrejas, e mais igrejas, e mais igrejas que estão por aí. As pessoas não têm a capacidade da submissão para poder reconhecer o lugar aonde Deus lhe colocou e ser participante deste corpo. Você não precisa ser igual eu, você precisa ser você. Eu não preciso ser igual ninguém que aqui está, eu preciso ser eu. Se eu for eu e exercer aquilo que Deus me deu, vou cooperar para o crescimento do reino, deste corpo gigantesco que é a obra de Deus neste lugar. Se cada um de nós cumprirmos o nosso papel, o reino de Deus vai crescer. Através de você que se sente insignificante e que não aparece, que ninguém te vê. Ai, mamãe, ninguém me dá oportunidade. Eu já estou aqui na igreja fazendo bodas de prata. Não sei nem como é pegar nesse microfone. Deus te colocou neste lugar por uma razão. E quem diz é a Bíblia, não sou eu. João 15, versículo 16, a Bíblia diz que Ele nos escolheu. E Ele nos nomeou. Se estamos aqui, todos nós fomos escolhidos, nomeados, colocados aqui, temos uma função para cumprir. Por mais insignificante ou simples que seja, por mais simples que seja a tua função, cumpra com alegria. Sirva ao teu Deus com alegria. Participe do crescimento do reino com alegria. Seja feliz naquilo que Deus te colocou, naquilo que Ele te deu para fazer. E o reino de Deus vai crescer. E este corpo vai ficar mais fortalecido ainda do que ele já é. A união faz a força. E este ano que se inicia, nós precisamos estar mais unidos do que nunca. Porque o mundo que nós estamos vivendo, ele jaz no maligno. A cada dia que passa, as coisas estão ficando mais difíceis. O caminho está estreitando. A igreja está em dificuldade. E é por isso que nós não podemos nos dispersar. É por isso que nós precisamos nos unir. É por isso que nós precisamos abraçar a obra de Deus, a causa de Deus. É por isso que enquanto o Pedro prega, o João, a Maria fala, eu preciso estar orando para que Deus use. E quando Deus usa alguém aqui com graça e unção, o povo que está ouvindo é abençoado pela presença real do Espírito Santo. A minha alegria é saber que você, este ano, prospere muito mais. Seja muito mais próspero do que foi o ano que vem. O meu desejo é que você tenha o melhor carro que o dinheiro pode comprar. Não precisa nem me dar carona, nem buzinar, nem me cumprimentar. O que eu quero é que você cresça, que você seja abençoado. E toda vez que você for abençoado, o reino de Deus vai junto. Vai junto. Quando o crente que tem união entende este propósito, ele cresce, a obra de Deus cresce, a obra de Deus cresce, ele cresce. E assim nós conseguimos chegar ao propósito que nós temos. Precisamos
obedecer aquilo que o salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Quando ele está dizendo isso, em outras palavras, ele está dizendo: ah, se você soubesse o valor que tem a união, o valor que tem você comprar esta ideia que é reino de Deus, e você se dedicar nesta ideia que é reino de Deus, entender que se você cooperar com todas as forças que você tem, a obra de Deus só tem a crescer. E quando a obra de Deus cresce, todos ganham, todos prosperam. Você ganha, porque Jesus alcança aquele teu parente que está desviado. Jesus alcança o teu amigo que está desviado. Jesus alcança o teu vizinho. Jesus alcança todos. E daqui a pouco nós estamos todos cheios de alegria, sabendo que a bênção de Deus chegou ao nosso meio, porque houve entre nós união. Se não tiver união, meu irmão, vai ficar difícil o ano. Precisamos nos unir. Precisamos participar mais. Precisamos estar próximo. Precisamos nos abraçar cada vez mais. Como igreja de Cristo, como família, como amigos. Precisamos estar mais próximo do que nunca. Tem irmão que a gente só consegue encontrar na igreja, e daí só vai ver ele na outra, sei lá quando. Você não encontra mais os irmãos por aí. Parece que os irmãos não conversam mais. Nós precisamos orar uns pelos outros, nos preocupar mais uns com os outros, sermos mais amigos, mais irmãos, nos ajudarmos o reino de Deus. E não ser individualista, mas participantes do crescimento do reino de Deus. Aí cumprirá aquilo que o salmista diz: é muito bom, é muito agradável, é muito saudável quando os irmãos vivem em união. Amém ou não amém? Entre tantos pilares que a fé cristã tem, esse é um pilar que nós precisamos observar, atentar para estas coisas, para podermos ter um ano abençoado, um ano de crescimento da obra de Deus, um ano de crescimento como profissional, como empresa, como pessoas, um ano de amadurecimento, um ano que ao final de 2023 possamos estar aqui reunidos, nos alegrando por tudo aquilo que nós conseguimos encontrar, ganhar, porque o irmão Daniel me ajudou, porque o fulano me estendeu a mão, porque eu te ajudei de certa forma. Precisamos nos entrelaçar neste ano, que este ano seja o ano da unidade, abraçados, o baixo com o alto, o gordo com o magro, o feio com o bonito, o rico com o pobre. Vamos nos abraçar e ser um só em Cristo Jesus, e Ele nos dará a vitória. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com os irmãos nessa noite. O ano se inicia, e este ano é o ano do propósito da união. Então, irmão, se você não veio na igreja ontem, não fez o teu propósito, hoje é o dia do teu propósito. Abraçar a companheira. Esse ano nós vamos se unir, para nós chegar lá. Entendeu? Esse ano nós vamos no mercado e não vamos brigar. Vamos ser unidos. Esse ano nós vamos conseguir nos entender. Não vamos brigar. Daí vem um para a igreja com o beiço lá na sola do sapato, o outro para cá com a testa parecendo uma esfregadeira, porque brigaram por coisa insignificante. Então vamos se abraçar, vamos se unir, ser um corpo, uma só pessoa.
Jesus vai nos abençoar. Como igreja, vamos abraçar aquilo que é ministrado aqui, aquilo que nos é proposto aqui, daqui para lá, de lá para cá, daqui para lá. Vamos abraçar isso e vamos participar das coisas de Deus com mais alegria. Com mais alegria. Vamos fazer o que a Bíblia nos diz. Vamos buscar primeiro o reino de Deus. Primeiro eu vou na igreja. Se sobrar tempo, eu vou no churrasco. Não vamos fazer o contrário, eu vou no churrasco. Se der, eu dou uma passadinha na igreja. Não, irmão. Vamos primeiro buscar a presença de Deus. Vamos para a casa de Deus. Vamos para o culto primeiro. Se sobrar tempo, depois nós vemos as outras coisas. Vamos buscar primeiro o reino de Deus. Vamos ser uma bênção na casa de Deus. E vamos nos unir cada vez mais. E vocês acham que eu falo só para vocês? Falo para mim também. Aqui é a minha companheira aqui, né? Então esse ano vai ser um ano de propósito. Isso aí, meu cara, abraça mesmo. Vamos nos abraçar. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai entrar dentro deste negócio e vai carimbar os teus propósitos quando houver uma perfeita união entre aqueles que servem a Deus. Amém? Levante a tua mão assim, vamos orar, crendo numa grande vitória. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nessa noite, nós engrandecemos o teu nome pela tua palavra, pelos teus filhos que estão diante de ti, nesta noite, neste culto te servido com alegria. Que este primeiro dia de um ano que se inicia, possa ser um início de ano diferente, em que nós vamos nos posicionar em sermos mais próximos uns dos outros, mais participantes uns dos outros, para que a tua vontade se estabeleça nas nossas vidas. Pai da glória, nós oramos a ti, pedimos a tua bênção, que a tua boa mão seja estendida sobre todos aqueles que aqui estão presentes, e que eles sejam cobertos com o Espírito Santo de Deus, da verdade, que prospera, que sara, que cura, que liberta, que resolve o impossível. Pai da glória, nós oramos a ti, pedimos a tua bênção e entregamos diante de ti, Senhor, as nossas vidas, para que o Senhor cumpra em nós o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.